Imagine uma mulher integrante envolvida em um casamento político que transcende as fronteiras religiosas e desafia a expectativa social da sua época. Essa é Jezabel, uma figura lendária do Antigo Testamento, cujo nome se tornou sinônimo de controle, malícia e até mesmo depravação. No entanto, a história de Jezabel é muito mais complexa do que muitos imaginam. Por isso, hoje eu vou trazer todos os detalhes narrados na Bíblia a respeito da personagem e a história de Jezabel. Então, nos ajude com o seu like e inscrição no canal para podermos compartilhar esse conteúdo. O nome Jezabel tem raízes antigas e intrigantes, que remonta ao Antigo Testamento da Bíblia. Jezabel foi uma rainha fenícia, cujo desempenho um papel insignificante na história religiosa e política de Israel. Seu nome é frequentemente associado a características de força e determinação, mas também a controvérsia e influência negativa, dada a forma como ela manipulou seu marido, assassinou o profeta antes de enganar, conspirar e condenar aqueles que não seguiam suas diretrizes ou aceitavam seu próprio Deus como o único e verdadeiro Deus. O significado exato do nome Jezabel varia, mas muitos acreditam que ele pode ser traduzido como Baal exalta ou Baal é o marido, fazendo referência ao deus egípcio Baal, que era adorador na época. No entanto, a figura de Jezabel é lembrada principalmente por sua oposição ao profeta Elias e por promover a adoração de outros deuses em Israel, o que levou a consequência adversa. A história de Jezabel no Antigo Testamento começa quando foi levada do reino de Sidom a uma região fenícia para se casar com o rei Acabe, do reino do norte. Essa união fez uma aliança destinada a fortalecer os laços entre Israel e Sidom. Jezabel era filha do rei de Sidom, e o seu casamento com Acabe tinha o propósito de consolidar uma aliança estratégica entre as duas nações. No entanto, a chegada de Jezabel a Israel trouxe consigo não apenas uma princesa estrangeira, mas também sua fé em uma variedade de deuses, considerado pelos escritores do Antigo Testamento como deuses pagãos. Isso desencadeou um conflito religioso, e já que Jezabel incentivou a adoração de Baal em Israel, a influência de Jezabel sobre o rei Acabe e a sua adoração ao deus Baal é um aspecto fascinante da história de Baal. A introdução de Baal em Israel foi um processo gradual, em grande parte impulsionado pela devoção de Jezabel, a divindade fenícia, conhecida como uma mulher controladora. Ela trouxe consigo sacerdote e profeta de Baal, construiu templos em honra a Baal e até mesmo promoveu essa adoração, incentivando o culto a Baal como alternativa ao Deus de Israel. A sua influência sobre Acabe e o corte real foi notável, e muitos israelitas acabaram sendo seduzidos pela religião estrangeira de Baal. Isso resultou em conflito religioso e espiritual significativo em Israel, que são descritos nas narrativas bíblicas. A história de Jezabel na Bíblia é repleta de eventos que desencatam o abuso de poder que ela excedeu durante o seu tempo como rainha consorte de Israel. Um dos episódios mais notórios foi a denúncia a Jeová, o Deus de Israel, ao promover ativamente a adoração a Baal, uma divindade estrangeira no reino do norte de Israel. Jezabel não apenas encorajou a adoração a Baal, mas também ordenou a morte de vários profetas de Jeová, eliminando assim que se punha a sua crença em religião. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas, usando recursos de Estado para promover essa religião estrangeira. Isso não apenas enfureceu os líderes religiosos de Israel, mas também dividiu profundamente o povo israelita em termos de fé e lealdade. Parecia que ninguém era forte o suficiente ou estava disposto a repelir as ideias de Jezabel para a nação.
até que o profeta conhecido como Elias, preocupado com a divisão entre Jeová e Baal, especialmente com a presença de Jezabel, agora convocou os profetas e os demais a provar a superioridade da sua divindade. O desafio foi bastante simples. Tanto Elias quanto os profetas de Baal ofereceu um touro como sacrifício diante dos seus deuses. O Deus que mostrasse maior poder perante o sacrifício apresentado seria declarado o Deus verdadeiro e mais poderoso. No Monte Carmelo, os profetas de Baal prepararam 2 altares e oraram, acenderam fogo, dançaram e ofereceram um touro como sacrifício. Apesar de seus esforços fervorosos, Baal não respondeu. Então Elias construiu um altar para Jeová Deus em Israel e o inundou com água, tornando o desafio ainda mais difícil. No entanto, quando Elias clamou a Deus, o fogo divino desceu e consumiu o touro oferecido como sacrifício, demonstrando claramente a supremacia de Jeová. Com isso, se não se fosse suficiente para demonstrar seu poder de Deus, Elias enviado uma chuva torrencial que põe um fim a uma cerca de 3 anos e meio sem chover, que castigava o povo de Israel. Após vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, manifestou seu poder de formas grandes. Elias exibiu uma atitude de vingança e impiedade. A sua vitória sobre os profetas de Baal desencadeou um episódio e não poupou nenhum dos profetas de Baal. Caçou e matou todos, mais de 800 profetas. Alguns podem argumentar que isso foi tremendo, ou talvez isso seja apenas coisa do Antigo Testamento, para seu assassinato em massa dos profetas de Baal. Apesar do milagre evidente que havia ocorrido, Jezabel não aceitou a derrota de sua religião e ficou furioso com Elias. E ela jurou vingança contra ele e prometeu matá-lo. Em retaliação pela morte dos profetas de Baal e temor pela vida, fez com que Elias fugisse para o deserto, onde se sentiu desesperado e exausto. E ele clamou a Deus pedindo que tirasse a sua vida, mas depois o fortaleceu e o sustentou, proporcionando-lhe comida e orientação divina. Essa jornada de Elias através do deserto simboliza não apenas sua fuga física, mas também uma jornada espiritual de reflexão e renovação da fé. Jezabel se mostrava controladora e manipuladora. Certa vez, o rei Acabe desejou adquirir a vinha de Nabote, que estava localizada ao lado do palácio real. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, pois a terra era a herança de sua família, e a lei israelita proibia a venda de terras ancestrais. Acabe, desapontado, voltou-se para sua esposa Jezabel, que era conhecida por sua influência sobre ele. Jezabel, determinada a satisfazer o desejo de Acabe, conspirou para acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, que resultou a sua morte. E com a morte de Nabote, Acabe finalmente conseguia a vinha que tanto desejava. No entanto, a ação de Jezabel foi vista como profundamente ímpia e desagradável aos olhos de Deus. Acabe, sob influência de Jezabel, permitiu que sua ambição e ganância o levasse a cometer um ato injusto e pecaminoso em um momento anterior, antes de fugir para o deserto. Elias confrontou o rei Acabe com uma mensagem profética da parte de Deus. Ele denunciou as ações do rei Acabe como resultado de sua ímpia conduta. Tanto ele quanto sua esposa Jezabel sofriam consequências terríveis. A profecia de Elias sobre a morte de Acabe previa que ele seria removido do trono, que sua linhagem real seria exterminada. Com a relação a Jezabel, Elias também profetizou sua morte de uma maneira particularmente terrível, dizendo que os cães devorariam seu corpo junto ao muro. E essas profecias, embora severa, era a primeira advertência sobre as consequências espirituais e morais das ações de Acabe e Jezabel. Após a profecia de Elias sobre o destino de Acabe e Jezabel, o cumprimento dessas profecias ocorreram em momentos diferentes, mas ambos refletiram juízos divinos sobre as suas ações.
Acabe morreu durante a primeira batalha contra os assírios, com parte da primeira sequência de eventos que havia sido profetizado. E ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente e acabou perdendo a vida, cumprindo a profecia de Elias, de que ele não sairia vivo da batalha. Quanto a Jezabel, sua morte foi particularmente trágica. Após a morte de Acabe, seu filho Jorão reinou como rei de Israel. Jezabel continuou a exercer influência sobre o reino, mas seu reinado também estava destinado a terminar, de acordo com a profecia de Elias. Em um primeiro evento angustiante, Jezabel foi atirada pela janela por oficiais do palácio. Amante de Jezabel e a primeira mulher, Jezabel, caiu e morreu, e os cães o devoraram seu corpo, conforme previsto na profecia de Elias. E esses eventos são vistos como a realização da justiça divina em resposta às ações ímpias de Acabe e Jezabel, que promoveram a adoração a Baal e conseguiram os profetas de Jeová, e eles serviram como exemplo na Bíblia da importância de viver de acordo conforme a vontade e o querer do nosso Deus. Essa, querido, é para você pensar quem foi essa rainha ímpia chamada Jezabel. Eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.